encoraja alguns a tentarem persistir numa forma de fazer política que não tem vida longa, né? Não tem durabilidade e não arregimenta credibilidade. Todo mundo sabe aqui do meu compromisso com o Itapajé, né? Menino aqui na Major Barreto, a minha vida toda, os momentos mais felizes de criança e de adolescência foram aqui, né? As primeiras festas, os primeiros movimentos, o engajamento do movimento naquela época de juventude cristã. Eu lembro bem que nós fizemos um evento grande aqui no patronato, formamos um grupo de jovens na igreja, que era o Padre Lima, né? E a Dona Ivone, que tanto nos acolhia ali naquele momento, né, junto com o grupo de jovens para fazer movimentos sociais. O IDE, naquela época também estava perto da gente. E de lá para cá eu construí uma vida política, né, tive que cuidar também da minha formação, tive que cuidar também de trabalhar, tive que cuidar de ir para Brasília, tive uma relação política muito forte, que foi meu segundo pai, e foi meu pai na política, que foi o pai de Andrade, né, em alguns momentos até o trouxe aqui ao Itapajé, fizemos até alguns movimentos aqui, mas politicamente, naquela época, ele muito ligado ao MDB, e o MDB não tinha muita liga com o Itapajé. Depois se construiu uma relação melhor quando o MDB assumiu o governo do Estado, que é muito comum as lideranças do Itapajé estarem sempre subservientes, subordinadas à tutela do governo do Estado. Isso é uma característica política muito forte, desde que acabou a disputa de UDN e PSD, que era naquela época tinha disputa de fato, do lado era o Luiz Saraiva, e do outro lado era o Raimundo Vieira, né, o PSD. E lá para cá, a forma da política mudou, os interesses mudaram. E a forma também de se comportar diante do debate também mudou muito. E criou-se aquele ambiente que bastava estar no poder que todo mundo corria para lá, né? E isso, no Itapajé, foi uma característica muito forte. Posteriormente, eu sempre estive lá. E dentro dessa reconstrução, da redemocratização do Brasil, dessa reconstrução democrática, da questão da Constituinte, que eu tive a oportunidade de participar e já trabalhando com o pai em Brasília, né, a gente se comportou sempre numa linha auxiliar. Eu fui assessor dele por 18 anos, trabalhei, aprendi muito, Brasília funcionava. E depois, quando voltei para Brasília em 2003, a convite do então ministro Aldo Rebelo, né, participei do governo, no primeiro momento na Secretaria de Relações Institucionais, coordenando inclusive a parte de orçamento, né, de execução orçamentária naquela época. Depois tive a oportunidade de ir para a FUNASA, e quando fui para a FUNASA, né, apareceu muita gente, e que me estimularam inclusive a disputar a eleição, a disputar um cargo para deputado. E eu fiz e tivemos sucesso, né, desde 2010, né, estou no quarto mandato, tive um sucesso em 2018, mas fiquei na primeira suplência, já numa ação articulada pelo Roberto Pessoa, hoje prefeito de Maracanaú, que já tinha compromisso comigo, queria ser candidato a prefeito de Maracanaú, tanto é que eu fiquei mais tempo no mandato do que ele. Eu fiquei 2 anos e quase 5 meses, e ele ficou apenas 1 ano e 7 meses, porque foi para lá já focado em vir para cá. Por outro lado, também foi uma experiência muito boa, porque eu tive a oportunidade de ser diretor do Ministério da Agricultura, desenvolvi lá um programa voltado para o Nordeste, que é o Agro Nordeste, né, de fomentar, inclusive, a produção agrícola, a agropecuária, dentro desse boom que é o agro no Brasil inteiro, que hoje o que sustenta a economia do Brasil é o agro, né, e quase 1/3 da produção da riqueza do país. E ali eu aprendi muito e também dialogamos com diversos segmentos voltados para o segmento empresarial. Eu tive a oportunidade de voltar para a Câmara, e na volta para a Câmara eu acho que foi um grande momento para mim, desse resgate, porque nós fizemos pela primeira vez na história do Brasil uma lei que baixava impostos, né? Isso me popularizou muito no Brasil inteiro. O Brasil todo hoje sabe que foi a nossa vontade ali, e a nossa dedicação e o nosso enfrentamento
né? Inclusive hoje eu estava num evento hoje de manhã, uma coletiva lá em Fortaleza, e até um rapaz disse, você teve a coragem, enfrentou os economistas do Brasil, mostrou que a gente tem condições de diminuir impostos, o país não se acabou, as pessoas ficaram felizes, os impostos baixaram, o consumo aumentou, gerou mais emprego naquela época que teve mais consumo, e hoje nós estamos, inclusive, numa linha de retrocesso, porque os impostos estão voltando a subir, e está todo mundo vendo, inclusive, a nossa luta de novo para enfrentar essa mazela, porque quando aumenta imposto, tira dinheiro do bolso do povo. Né? Se consome menos porque se paga mais imposto. Mas a gente não está vendo que está pagando mais imposto, mas quando você compra um pão, quando você compra um pacote de bolacha, quando você compra um refrigerante, quando você compra um litro de leite, ou um litro de gasolina, ou paga a energia, você paga, o imposto aumentando, você está pagando mais e está deixando de ter dinheiro em casa para comer mais, para comer melhor, para comprar uma roupa melhor, para viver melhor, para comprar um carro melhor, né, para ter acesso a um tratamento de saúde, tratamento de dente, né, muitas vezes até para comprar um medicamento. Eu acho que seu marido está por aqui. Que ele? Ela está te procurando aí. O que Deus juntou, o homem não separa. Fica do lado dele aí. Então, eu acho que a gente tem uma experiência de vida que sempre teve um foco, uma preocupação. Né? E desde o primeiro momento, nossa primeira luta como deputado foi restaurar a BR-222, que estava totalmente danificada. Né? Todo mundo lembra que foi feito até um rally, eu me lembro muito bem, uma manifestação foi parada aqui, foi parada lá no Mirim, inclusive foi onde eu conheci o Zé da Marieta. Eu nem me lembrava mais dele, tinha visto o Zé da Marieta menino, ele lá no lamaçal, e aí fez um giro geral. Não só restauramos, conseguimos restaurar a BR-222, como acabamos com a Curva da Morte ali, né? Foi refeito inclusive o trecho ali do corte. O Itapajeú foi muito beneficiado naquele momento que a gente conseguiu avançar no projeto. E avançamos mais ainda agora, eu já fui 2 vezes relator da Lei de Diretriz Orçamentária, fui em 2014, fui agora esse ano de novo. Né? Nesse ano nós já colocamos aqui o projeto para duplicar desde a entrada do PECEM, que já tem um projeto até lá, até o Tianguá em 3 etapas. A primeira etapa vai ser aqui a do Itapajé, da entrada ali da rotatória do PECEM até o Itapajé. A segunda etapa é do Itapajé para Sobral, e a terceira e a última etapa vai ser de Sobral lá até o Tianguá, lá na divisa com o Piauí. E não bastasse isso, eu me lembro muito bem, e o Ideia lembra também, que nós inauguramos junto a agência da Caixa Econômica. O Itapajé tinha tido lá atrás, no tempo que o Itapajé era rico, e tinha uma economia pujante na base do algodão. Perdeu, a Caixa Econômica foi embora, nós resgatamos o sistema Caixa Econômica de volta, que melhorou a vida de milhares de pessoas. Né? Eu me lembro muito bem do sofrimento das pessoas tendo que ir para Itapipoca para resolver seus problemas na Caixa Econômica. E o primeiro prédio, inclusive, foi lá no prédio do IDEA. Depois a Caixa fez um prédio próprio, está lá com a sede, inclusive, já precisando expandir, precisando duplicar. Depois nós resgatamos, e foi importante também para Itapajé, o Banco do Nordeste. Foi outra luta grande, né? Fizemos a agência aqui, né? Está lá instalada. A agência do primeiro ano já superou toda a expectativa que tinha, né? Ela contribui muito, inclusive, para o pequeno produtor rural. Eu tenho um sonho de a gente resgatar, inclusive, a economia da Serra. Né? Todo mundo sabe, o Julimar está aqui, já escutou eu falando isso muitas vezes, né? O professor Demir também, e o Agenor, que é meu técnico em agricultura, sabe muito bem desse meu sonho, que é a gente poder melhorar a qualidade da produção da banana, que é uma marca registrada nossa, expandir na questão da fruticultura. Inclusive, nós estamos devendo um encontro com aquele rapaz da Embrapa, que se aposentou lá em Espírito Santo, está vindo morar aqui no Itapajé e quer nos ajudar tecnicamente a ver como é que viabiliza isso, porque inclusive ele disse que dá para tirar produção de ata, e está aqui o Ricardo lá na Pitombeira, que produz ata. A gente pode tirar ata 3, 4 safras por ano, desde que faça irrigada, né? E tem tecnologia já para isso. E a gente, é uma fruta que tem um poder aquisitivo bom, né? Porque é uma fruta mais cara e pode inclusive ajudar mais a agricultura do retorno. Agora precisa de um planejamento, precisa ter a instrumentalização, precisa ter a vocação junto com a capacidade, porque o mundo é muito competitivo hoje. Né? E se nós não tivermos um diferencial para poder ter um valor agregado,
para poder ter um ganho maior, o desestímulo é muito grande, porque até mão de obra é difícil hoje você contratar se você não te estimular essa mão de obra. Eu acabei de vir para uma reunião agora com o Cleomar, né, que está aí remontando e está agora reestruturando a vinda da DIRI para o Itapajé, né, a notícia é positiva, já estão aí praticamente terminando a conclusão da reforma do primeiro galpão que eles já receberam, está na parte agora, inclusive, da instalação elétrica, porque tem um problema na conta da Paquetá. A Paquetá deixou uma conta sem ser paga, então precisa resolver esse problema para poder religar a energia lá, né, e a gente vai tentar resolver. E até a perspectiva do segundo galpão, que eles vão também iniciar, já preparar o galpão, e eles querem até o final do semestre já estarem recomeçando as linhas de produção, né, e isso vai ser muito importante, porque inclusive a prioridade será inclusive as pessoas que já trabalharam, né, e graças a Deus o Cleomar conhece muito bem quem trabalha, quem produz. O Itapajé sempre foi uma excelência na manufatura dos trabalhos manuais, né? Eu me lembro da época do bordado, né, que o Itapajé tinha uma força muito grande no bordado, na cultura do bordado aqui, na nossa região, era muito forte como atividade econômica. Quase toda casa tinha uma máquina de costura, pessoas bordando, e isso agregava renda naquela época. E isso demonstra a capacidade que nós temos, a qualidade de mão de obra que nós temos, e o que a gente precisa ter é as oportunidades. E para isso precisa de quê novamente? De gente com competência na administração do município, para poder estimular, para poder trazer, para poder atrair e para ter credibilidade para as empresas virem, né? Porque as empresas só vêm se tiver confiança no poder público local, no poder público municipal. Então, está aí essa benfeitoria extraordinária, que é importante, que é o Banco do Nordeste, que pode ajudar muito, né, também no investimento, no financiamento ao setor produtivo, no estímulo e na produção também aos pequenos produtores. E dentro desse contexto, né, eu me lembro também de um momento difícil que nós atravessamos aqui, que também foi uma luta importante nossa, que o Itapajé não tinha um raio, né? E a gente conseguiu naquela época, inclusive, viabilizar, né, a vinda do raio, que deu uma certa tranquilidade naquele primeiro momento, também de dificuldade, que o Itapajé estava tendo muito problema de homicídio, né? Era uma estatística muito ruim para o Itapajé, que também era ruim para a cidade, e querendo ou não querendo, com a vinda do raio, a gente conseguiu ter um controle maior e diminuiu esses indicadores. Então foram lutas importantes, significativas, que a gente participou ativamente, tendo um protagonismo sempre na minha cidade, na cidade de Itapajé. Eu não me canso de dizer, que hoje eu fui lá no Cleomar e aproveitei e olhei para o campus do Jardim Anitta. Está lindo demais. Esse último recurso que a gente colocou lá, que todo ano eu coloco emendas do deputado Danilo Forte para esse campus, da reurbanização, está deixando o campus no padrão de uma universidade internacional. Eu conheço muito campus universitário, conheço muitas universidades pelo Brasil afora, e posso dizer para vocês que está tão bem cuidado. A universidade mais bonita que nós temos aqui no Ceará é a Unifor. A Unifor tem um jardim muito bem cuidado do ponto de vista, né, do paisagismo. A Unifor, o campus é muito bem cuidado. Mas esse campus nosso aqui não vai fazer inveja para ninguém não. Porque está lindíssimo, e nós já estamos com os recursos da obra do teatro, que vai ser inaugurado até o final do ano agora, para comemorar inclusive os 70 anos da universidade, e estamos já aprovando mais 6 cursos. Então temos 3 que já estão instalados e virão mais 6 cursos, já está aprovado no MEC, já está conversado com o Camilo, já está conversado com o reitor Custódio. Então a gente quer ver se já no início do ano que vem a gente já oferta vagas de mais 6 cursos que virão. Isso fortalecerá a universidade. Isso é bom para as atividades econômicas do município, porque vem muita gente de fora, ainda hoje, já tem muita gente de fora estudando aqui, né, vem mais professores, né, isso cria um ciclo
da economia em torno da universidade, que é muito importante, e forma pessoas para o futuro, né? Forma pessoas que, com o seu conhecimento, com a sua capacidade de trabalho, poderão lá no futuro desenvolver empresas, poderão atrair investimentos para o município, poderão dar uma grandeza ainda maior para o Itabajara futuro. Eu só quero aqui colocar que é uma semente que a gente plantou, tem regado continuamente, né? Todo ano eu coloco recursos aqui para a universidade, das minhas emendas, e está vendo os frutos e a consolidação de um campus de universidade. E não é fácil, porque às vezes quando a gente tem as coisas, a gente acha que tudo é muito fácil, porque já tem. Só que, faça uma pesquisa aí, pesquisa rude mesmo, dos 25, entre os 22 deputados federais e os 3 senadores do Ceará, inclusive o próprio ministro da Educação, que é do Ceará, o senador Camilo Santana, que é lá na Barbalha, nenhum tem um campus da UFC levado para o seu município parlamentar, nenhum. Na Barbalha tem faculdades isoladas, mas o campus da universidade instalado lá não tem. Na terra dele. Não quer ser melhor que ele não, ele é ministro, eu nem sou. Mas o que eu quero dizer é que para fazer isso, para alcançar isso, para obter isso, você precisa ter muito compromisso com a cidade. E, paralelo a isso, eu nunca tive um apoio consolidado dentro do município, do ponto de vista da gestão municipal. Nunca tive. Tenho uma relação porque eu dialogo com todo mundo, converso com todo mundo, mas no primeiro momento era o Ciro, né? Não, era o padre. O padre estava saindo, aí ajudei o padre, finalmente o padre saiu, aí veio o Ciro, com o Ciro nunca tive nenhum diálogo maior, mesmo na época dele, ele não sendo do meu lado, não votando em mim, nós viabilizamos o saneamento básico daqui da sede do município, que naquela época era algo em torno de 11 milhões e 200, se eu não me engano, 11 milhões e 200, nós viabilizamos o convênio, assinamos, inclusive lá no Jardim Anitta, me lembro demais, o convênio para fazer saneamento, rasgaram aí as ruas, começaram a fazer a estação de tratamento, mas nunca concluíram. Depois veio o Kelsen, que foi muito curto prazo, nós tentamos avançar, resolvendo alguns problemas pontuais, mas foi muito curta a passagem do Kelsen, que esse eu tenho relação de amizade, é meu primo, é meu amigo, né? É uma pessoa com quem eu quero muito bem e que está junto conosco também nesse momento, inclusive vem sábado para a convenção. Depois veio o Dimas, né? Que porque o Kelsen estava na prefeitura, eu tinha que estar solidário e junto com ele, né? Foi candidato, nós não conseguimos sucesso, e o Dimas ganhou a prefeitura e estava numa oposição a mim. Mesmo assim eu me apresentei, fui com ele na Caixa Econômica, tinha 11 obras de Itabajé pendentes na Caixa Econômica, eu me disponibilizei inclusive para resgatar essas obras, para que essas obras fossem concluídas e infelizmente naquele momento a gente não conseguiu ter uma continuidade política, né? Ele foi para um lado, eu fui para o outro, e ele fez o mandato dele e eu estou aqui contando a história. Depois do Dimas, foi a atual prefeita. Eu tive ali uma expectativa muito grande, que ela tinha votado em mim, porque era uma pessoa que eu tinha um querer bem, né? Tinha uma relação de amizade, tinha uma empatia, e eu apostei todas as minhas fichas ali. Eu disse, olha, o Rui me ajudou muito, a culpa não é só minha não, divida comigo. Aí formatamos um projeto político, né? Fizemos um embate, fizemos uma campanha belíssima, fomos vitoriosos, e antes dela tomar posse, eu já vi que aquilo ali não ia dar certo, porque já estava um rodízio de deputados federais no entorno dela, né? Para cada um ela dizia uma história diferente. E quem pensa que está enganando os políticos, não se engane. Eles conversam entre eles, eles sabem o que está acontecendo, sabem que muitas vezes tem muito malandro que vai para um com uma proposta e vai para o outro tentando melhorar a proposta que estava acertada com o outro anterior. Então essa malandragem aí, que pensa que tem expertise disso, não tem. E o que isso gera quando você se vende para vários,
se prostitui no processo político, você perde a credibilidade. Fica totalmente sem credibilidade. E foi o que aconteceu no Itapajé. Ela perdeu a credibilidade na partida, né? Ficou aquele rodízio de deputado andando por aqui e ninguém se comprometeu. Tanto é que o que é que foi feito no Itapajé de verdade nessa gestão? A única coisa que foi concluída de verdade nessa gestão foi o São Francisco, o colégio, que o Dimas deixou o dinheiro no caixa. Quem fez a demolição, quem deixou o dinheiro no caixa ainda foi o Dimas, na gestão dele, que era o dinheiro do Fundeb, que tinha uma disputa, inclusive, para pagar ou não pagar os professores, né? E eu me empenhei, lutei para que os professores ganhassem, inclusive, na justiça. Tive várias vezes na Justiça Federal, lá em Itapipoca, lá em Fortaleza, no Recife, porque você lembra disso, o Paulo Henrique, que nós fomos lá no Recife, chegamos a chegar no 5º Tribunal Regional Federal para poder liberar a parte dos professores. E ficou o saldo, que é o saldo que foi construído, o Jardim das Flores, que ficou belíssimo. Parabéns ao Ciro, que foi o construtor, e ao Fernando, que foi quem construiu. A obra está muito bonita, é um equipamento que vai ser muito bem utilizado pelos alunos e pelas famílias itapajienses. Mas foi a única coisa de concreta que tem nessa questão. Fora daí, não tem absolutamente nada do que é que se orgulhar daí dizer que teve um diferencial. Pelo contrário, muito se começou e nada se concluiu. Se disse que ia terminar a Praça da Juventude, eu pedi até uma aposta para o Donatinho, porque a Praça da Juventude a primeira vez foi empenhada 3 anos antes de ir ao Sul. Na segunda vez foi empenhado quase junto para ir ao Sul. Na segunda o Donatinho fez e concluiu a praça, já está fazendo uma reforma lá, e aquela do Itapajé nunca ficou pronta. A mesma coisa está a história do mercado. O mercado que era para estar pronto, que não sei o quê, que ia entregar o mercado está lá também sem concluir. Né? E não estou nem falando aí da urbanização da cidade, né? Não estou nem falando dos problemas de drenagem que o Itapajé tem, não estou nem falando das obras de esgotamento e saneamento básico que precisam ser concluídas. Porque quando vem o sofrimento da muriçoca, eu já fui muito moído por muriçoca aqui do Itapajé, e aqui na beira do Rio São Francisco tinha muita mutuca também quando eu era menino. Que o bicho veio lá mutuca nas canelas da gente. E quando o borrachudo no ferro arma? Então, quer dizer, o Itapajé precisa evoluir. Não, muriçoca não, borrachudo. E o que mais me preocupa é que quando chega o momento da eleição, voltam-se às velhas práticas. As práticas de se exceder no que diz respeito do comprometimento do recurso público, e tem uma notícia muito preocupante. A Prefeitura de Itapajé hoje está literalmente quebrada. A Prefeitura de Itapajé, esse dado, inclusive, quem me deu foi o pessoal do Tesouro do Estado, que tem um rombo muito grande com o problema da Previdência, CAPES, se eu não me engano, CAPES, que não é pago há muito tempo, que vem sendo rolado com a barriga, né, empurrado para frente, e que isso com certeza vai ter reflexo na Previdência, na aposentadoria dos funcionários da própria Prefeitura. O Itapajé já não tinha muito o que fazer, estourou também o caixa de funcionalismo. Contratou muito mais gente do que o que podia. E muitos desses contratos são cabos eleitorais que estão sendo contratados, que no primeiro dia depois da eleição serão demitidos. Isso já foi feito em várias eleições aqui. Estoura a prefeitura de gente, abarrota de gente dentro da prefeitura, passa a eleição, taca a tesoura, corta todo mundo, bota todo mundo de volta para casa, e aí volta com o rabo entre as pernas, e vem, deputado, eu fui demitido, não dá para você me aceitar, não me ajudar, com a mesma cara lisa, e foi se vender para lá. Então, isso é fato, e aí está vendo de novo o mesmo filme se repetindo. As lideranças, todas que estiveram comigo no campo da oposição, chegavam para mim para falar de tudo da prefeita, até de questões pessoais, familiares dela, que para mim não me interessam. Todos. Eu disse, ó, nós vamos juntar todo mundo no grupo, nós vamos articular para que dentro do grupo a gente possa fazer um processo seletivo, dentro da avaliação das pesquisas. Esse movimento começou em dezembro do ano passado, quando nós fizemos a primeira reunião, e estava lá o Nonatinho, estava lá o Idé e o Edinho, estava lá o Fugêncio,
estava lá o Ciro Braga, o Braga Neto me procurou, né, também naquela época, nós conversamos bem a miúde sobre o processo, deixei muito claro para todo mundo. Olha, é o seguinte, o meu compromisso é unir o grupo para a gente resgatar a moral que a cidade precisa ter, a credibilidade que a cidade precisa ter, porque hoje Itapajé, infelizmente, a nossa gestora não tem credibilidade nenhuma com ninguém. Não tem ninguém na política do Ceará que acredite nessa mulher. E aí, nós fizemos o processo, soltamos as pessoas, começaram a andar, conversei com o Nonatino, porque nós temos um exemplo de boa gestão, nós temos um exemplo de quem sabe administrar, aqui do lado. E não é uma coisa de um momento, é um processo administrativo que vem sendo construído nos últimos 20 anos. Um rapaz humilde, de família pobre, de produtor rural, que estudou, se preparou, mobilizou um grupo de jovens naquela época. Pra vocês terem uma ideia, se a Geraldina ainda está bonitinha hoje, naquela época era um pitel. Ela era professora de balé na Enalsuba. Você vê como a Enalsuba evoluiu, ela tem até professora de balé. E esse grupo transformou a cidade, que era muito mais pobre do Itapajé, que não tinha a economia forte, nem o comércio forte, como o Itapajé historicamente sempre teve, que não tinha a indústria que o passado, o Itapajé tinha, e que o Itapajé depois se reciclou, né, do ponto de vista da industrialização com as indústrias de calçado, que não tinha uma pecuária de leite e não tinha uma vocação agrícola por causa das dificuldades do clima da Enalsuba, todo mundo sabe disso, né? E eles resgataram o município, transformaram o município. O padrão de qualidade dos serviços públicos da Enalsuba hoje não se distingue, não é diferente, ou é até melhor do que muitas cidades grandes do estado do Ceará. A saúde, a educação, né, os avanços que o município teve, a credibilidade que foi construída, e por 2 anos seguintes, Irauçuba foi um dos municípios que mais ofertou emprego industrial no Ceará. Quem imaginava isso há 20 anos atrás, o Wilson? Aquele tempo que você era bonitão dos cabelos pretos. Ninguém imaginava isso nunca, naquele tempo. E hoje, a Irauçuba tem uma credibilidade de gestão, né? Quando a gente fala que é um projeto da Irauçuba, as pessoas veem como um projeto. Quando você fala no governo do estado, que é uma coisa liderada pelo Nonatino, tem uma credibilidade. E uma pessoa que sempre foi correta comigo, desde o primeiro momento. Uma pessoa que sempre está do meu lado, nos meus melhores momentos, nos meus piores momentos. E esse grau de confiança, essa credibilidade, é exatamente o que a gente precisa resgatar para cá. É que a gente precisa trazer para cá. E nós não podemos nos iludir com esse momento que a política está nos dando. Por quê? Porque a gente tem que ser realista. O povo está sofrido, o povo está abandonado, mas o povo não pode ser de novo enganado. E para não ser enganado, é que a gente está fazendo toda essa construção. E aqui quero reafirmar e quero parabenizar a postura que teve o IDE, o Edinho, o Fugêncio, todos que compuseram desde o início desse projeto, porque foram pessoas que entenderam a evolução do projeto e não, em momento algum, vacilaram com relação ao processo que a gente estava conduzindo, porque foi tudo feito com muita transparência. A primeira pesquisa que eu recebi, que eu vi o Nonatino disparado na frente, quem me entregou foi o Ciro Braga, lá no meu gabinete em Brasília, foi ele que me levou. Isso daí realmente o homem disparou. E ele que me entregou a pesquisa. E eu disse, e agora? Eu disse, agora vamos rever isso aí, vamos discutir a questão da vice, vamos discutir a composição. Aí eu até brinquei, como é que você está pensando? Ele disse, não, vice eu não quero ser, eu quero continuar aqui em Brasília. Estou aqui no emprego, no cargo do Ministério da Saúde,
estou gostando daqui, a minha filha se adaptou aqui, minha mulher trabalha aqui, eu quero continuar aqui, mas quero participar do processo. Ele disse, não, vamos então construir um processo para a escolha dos vices. E quem for vai se posicionando. Só que, infelizmente, talvez ele tenha perdido o controle do processo e esse controle foi readquirido pelo pai e se voltou exatamente para aquilo que ele estava dizendo que era contra, para aquilo que ele dizia que não prestava para o Itapajé, para aquilo que ele, inclusive, dizia que não estava servindo. Mas está lá, deixa ele lá. Deixa ele lá. O que a gente precisa saber é o que nós temos. Nós temos a verdade, nós temos os fatos, nós temos o que mostrar que nós fomos capazes de construir, mesmo sem o apoio municipal, e está aí. Porque se você tirar 3 grandes feitos que mudaram o Itapajé dos últimos 20 anos, um é a Caixa Econômica, outro é o Banco do Nordeste e outro é o campus da Universidade. E eu tenho uma convicção muito clara que eu tive uma participação importante com relação a isso. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém, nunca. Não é do meu feitio. Eu gosto de estimular as pessoas a crescerem, a desenvolverem, a participarem, né? E dentro dessa confiança, quero aqui agradecer o Fulgêncio, que foi firme do nosso lado, né? No dia da decisão da escolha da vice, ele foi muito coerente, né? Abriu mão da indicação. Quero agradecer ao Gilmar, que entendeu, né, que naquela construção, naquele momento, o nome que mais trazia, inclusive, resguardava um pedaço da história dessa reconstrução que a gente quer fazer no Itapajé, que a gente não conseguiu na eleição passada, que foi o nome do Edinho, e o Edinho foi, inclusive, está sendo indicado para ser o nosso pré-candidato a vice-prefeito na chapa liderada pelo Donatinho. E quero aqui reafirmar a minha confiança. Quero aqui reafirmar o meu projeto. Por mais que digam, né, e tentem me botar para fora do Itapajé, não vão conseguir. Porque eu sou daqui, eu amo isso aqui, eu nasci aqui, minha mãe está aqui, minha família está daqui, e eu me orgulho de ser itapajense. Você não sabe a alegria que me dá quando eu vou para a tribuna da Câmara para exaltar os feitos dos estudantes de Itapajé. Eu até me emociono. A alegria que me dá quando eu vou lá e anuncio que mais uma vez os alunos da escola de ano 9 conseguiram um feito extraordinário. E aí eu me pergunto, tanta gente boa, tanta gente preparada, esses meninos que são formados aqui na Adriano Nobre, que saem para a Federal em Sobral, que saem para Fortaleza, que saem para outros cursos, não estão voltando. Não estão voltando. Por quê? Porque não tem oportunidade aqui. Volta aqui no fim de semana para brindar alguma coisa, fazer um festejo com a família, mas estão trabalhando aonde? Um dia desse eu encontrei um médico daqui do Juazeiro, daqui de Itapajé, lá no Juazeiro do Norte, trabalhando lá. Até brinquei, você está muito longe de casa, isso é, porque aqui eu tenho oportunidade para trabalhar, tem um hospital grande, né, trabalho no setor de cirurgias e tal. Quer dizer, a gente não tem. Aliás, em matéria de saúde, só tem um centro cirúrgico funcionando, porque também foi uma emenda minha. Uma emenda do deputado Danilo Forte, que eles fizeram o centro cirúrgico e nem sequer me agradeceram. Nem sequer me agradeceram. Que retomou o centro cirúrgico precariamente. Fora daí, o setor de saúde também é outra negação que eu não consigo. Então, o que é importante agora nesse momento e por que é que eu fiz esse chamamento? E coloquei a importância da gente reunir os amigos aqui. Primeiro, para reconhecer em cada um de vocês a minha gratidão, para reconhecer em cada um de vocês... Ah, é verdade. Geraldina aqui. Acho que é por causa do tamanhozinho dela, ela se lembrou. Eu coloquei uma creche aqui de R$2.800.000. Até hoje eu não sei nem onde vai o endereço dessa creche. Porque a única coisa que eu pedi para a prefeita foi para ela botar o nome da mamãe na creche, vovó Dalila. Nem o terreno, eles conseguiram resolver o problema do terreno. Uma emenda minha. E quando você coloca a emenda, eu podia ter colocado essa creche num outro município e com certeza as crianças estavam sendo atendidas já. Próximo ano, Matinho. Porque já tem uns 3 anos essa emenda minha. Só que ela de 2.800.000. Hein, Danilo?
ela alega que você não mandou a verba, não. O dinheiro está no FNDE, inclusive o compromisso com o empenho para fazer essa questão. Aquela que nunca entregou foi o documento. Talvez agora já tenha perdido, porque tem uma vigência do convênio, se eu não me engano são 18 meses. Se com 18 meses você não apresentar a documentação, não é isso, Natinho? Você perde o empenho. Pode ser que ela tenha perdido. Mas o empenho foi dado e foi lá, inclusive, inscrito no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pode até perguntar ao Ciro Braga, que o Ciro Braga trabalha por lá. Então é o seguinte, é isso. O município vai perdendo a oportunidade de executar, de trazer conforto para as suas famílias, de trazer dignidade para o seu povo, de trazer melhoria de vida. Né? A minha ideia nessa época da creche era porque eu tinha andado na Paquetá, naquela época a Paquetá ainda tinha muito funcionário, e as mães reclamavam muito para mim que eu não tinha onde deixar os filhos. Eu me lembro muito dessa história. Esse detalhe de vir para cá, sai daqui, ô Fulgêncio, para cá. Aí sai daqui desesperado para chegar em casa. Lá em casa é o menino de 10, a menina de 10 cuidando do menino de 8, que cuida do menino de 3, porque ninguém tem com quem deixar os meninos. E foi por isso que me motivou a viabilizar os recursos para a creche. E nunca nem sequer a documentação do terreno foi entregue. E a única coisa que eu pedi foi: prefeita, faça uma homenagem para minha mãe. Minha mãe tinha falecido recentemente, foi em 2020 isso, nós estamos em 2024. Mamãe morreu de 14 de maio de 2020. Está aqui no Itapajé, lá no cemitério de Itapajé, junto com o pai dela e a mãe dela. E a minha irmã Deldi também está aqui. Então, quer dizer, isso é até um deboche. Você querer desqualificar um município pequeno, não é um município grande, esse Itapajé, né? Um município que consegue, ao longo dos seus 165 anos de história, ter um deputado federal que é atuante, um deputado federal que consegue viabilizar muita coisa para muitos municípios. Para você ter uma ideia, está agora, sexta-feira, recentemente, sexta-feira, agora foi anunciado, inclusive os investimentos do PAC, agora desse ano. Vocês sabem quanto a Irauçuba vai receber de recurso do PAC de saneamento básico? Alguém tem ideia? 20 milhões e 300 mil. A Irauçuba foi o quê? Porque tem projeto, que tem gestão competente, que sabe fazer as coisas, vai receber 20 milhões e 300 mil. Vocês sabem quanto? Vocês sabem quanto o Itapajé vai receber? Zero. E vem querer dizer que a culpa é do deputado, que a culpa é das pessoas que estão acompanhando o deputado, que quer fazer, porque se eu não quisesse fazer, não tinha sido feito nada. E mesmo assim se fez muito. E tem que se mostrar. Agora é dado um momento que a gente pode fazer muito mais. Agora é dado um momento que a gente pode resgatar todo esse atraso e transformar num momento de esperança e de expectativa nova para o município. Porque o compromisso eu tenho, a vontade de fazer eu tenho, eu quero fazer. Agora eu preciso que todos compreendam. Nós precisamos ter na prefeitura alguém de confiança e capacidade, experiência para tocar esse projeto para frente. Não pode ser mudança de meia tigela. Não pode ser mudança, Deus sei lá, muda esse lateral direito, troca um pelo outro, ninguém sabe qual é o pior, esse aí, esse outro. Não pode ser só mudança pela camisa. Tem que ser a mudança com um jogador que tem eficiência para pegar a bola e deixar lá no gol, que tem a qualidade. Então, esse ano tá ruim, não. Então assim, a gente precisa ter alguém qualificado. Não é só trocar porque é da família A pelo da família B. Esse modelo aí já passou. E o povo aprendeu. O povo está sábio. O povo está esperando para ver uma proposta consistente de mudança. E em todas as pesquisas que a gente tem feito de dezembro até agora, Donatinho permanece na frente e bem na frente. Apesar de todo esse movimento que está sendo feito pelo atual prefeito, constrangendo as pessoas, tinha muita gente que foi lá no evento lá dela, semana passada,
e ficava me mandando, ó, isso aqui é abuso de poder político, isso aqui é abuso de poder econômico, é campanha antecipada, nós estamos aqui porque fomos obrigados, eu estou aqui porque eu sou funcionária pública, se eu não vier, eles vão me prejudicar, vão me perseguir, vão me botar para fora. Na campanha passada, na minha campanha para deputado federal, agora a última, 2022, ela chegou a botar 1.100 pessoas para fora, porque achava que tinha simpatia comigo, inclusive ela está respondendo a 3 processos por causa disso. Botou o Anderson da Guia, botou mais outras pessoas para fora, porque estavam simpáticas à minha candidatura. E depois, com a cara mais lisa do mundo, né, vai para a rádio dizer que nunca me perseguiu. Se isso não é perseguição, é o quê? E aí quer que eu venha bater palma para isso? Eu não posso. Eu tenho dignidade. Eu tenho um nome para ser preservado. Eu tenho uma família. Eu sou baixo, eu sou forte, eu sou filho de Itabagé. E esse momento não pode ser só meu. Esse momento é um momento de todos que precisam ter essa compreensão, porque muitas vezes se ilude, e foi na ilusão que nós erramos várias vezes, continuamente, ao longo da história recente. E aí a gente precisa agora resgatar uma forma nova de gestão. Não é possível, é inadmissível que a Irauçuba dê certo, que a Teguçoca dê certo, que a Uruburetama dê certo e o Itapajé não dê. O Itapajé tem que dar certo. E para o Itapajé dar certo, é mudar de fato, é renovar de fato, é começar um novo movimento. E um novo movimento sob a liderança de alguém que já está experimentado, de alguém que já está vivido, de alguém que já fez, que faz e que é reconhecido por isso. E foi por isso que eu conversei com o Donatinho e graças a Deus ele aceitou o desafio, está aqui conosco se propondo, porque ele poderia estar numa situação muito confortável. A Patrícia está de goleada lá, né? A Patrícia, a mulher dele, se elege com uma tranquilidade muito grande da Irauçuba hoje. Por quê? Porque tem toda uma história que o povo da Irauçuba se orgulha disso. E a situação é privilegiada. Mas aqui no Itapajé, nós temos exatamente o inverso. Nós temos uma prefeita que é rejeitada por mais de 2/3 da população e que quer permanecer no poder de qualquer jeito, a qualquer custo, quebrando o município, e depois vem uma conta muito pior para a família do Itapajé pagar. E isso precisa ser dito. Isso precisa ser encarado, isso precisa ser desafiado. E esse sentimento, ele não é só meu. Todo mundo que eu converso no Itapajé, mesmo os que estão do lado de lá, sabe que a coisa está desmantelada mesmo. Sabe que está sem freio, sem direção. E sabe que isso não vai terminar bem. Mas por uma posição, uma comodidade pessoal, às vezes porque tem um filho empregado na prefeitura, às vezes porque tem uma boquinha lá dentro, às vezes porque está tirando ali algum tostão e algum proveito, ou até mesmo por medo de não ser perseguido. Não, deputado, fique tranquilo, mas assim, com o senhor a gente vota, com o senhor a gente está do seu lado, nós somos primos, nós somos parentes, nós somos, inventa uma história, né? Nós somos amigos, meu pai foi amigo do seu avô, 1222, mas não é isso que a gente precisa agora. Eu podia até estar confortável com isso, mas não estou, porque, de novo, ela me mandou procurar, ela foi no meu gabinete. Ela foi no meu gabinete com o Hernando, né, Vereador. E mais era secretário, foi secretário de governo, não sei o que, não foi Hernando, não, não é vereador. Foi lá com ele no meu gabinete. Chegou lá no meu gabinete, eu atendo todo mundo, não posso fechar a porta do gabinete, todo mundo eu recebo. Sentou na minha frente, disse, não, meu primo, a gente precisa conversar. Eu disse, como é agora? Não dá para conversar, vamos tentar reunir novamente o Itapajé. Eu tenho todo interesse em votar em você na próxima eleição. Isso comigo? Não. Eu já fui suficientemente enganado para ser enganado de novo. E meu pai me dizia que ninguém pode ser enganado. Quem é enganado 2 vezes é porque é tolo. Uma vez até se aguenta, mas 2 vezes é porque é tolo. E você não enganou foi só a mim não, você enganou quase a metade da bancada de deputado federal do Ceará. Então, o que moral eu poderia ter para tentar resgatar algo que eu sei que é uma enganação, que é uma embromação, que é uma situação
que inevitavelmente tem mais proximidade com o fracasso do que com o sucesso. E eu quero o sucesso do meu município. Eu quero o sucesso das pessoas. Eu quero sonhar com um amanhã e deixar como legado que eu já deixei. Você está vendo na minha vida política hoje, só o retrato dessa universidade já me perpetua pela história do Ceará e do Itapajé do resto da vida. Mas tem muito mais coisa para ser feita. Nós temos que retomar o emprego industrial no Itapajé, nós temos que fortalecer a atividade econômica, nós temos que resgatar esse potencial econômico que a gente tem aqui na Serra, a gente tem que estimular as pessoas a poderem ter uma perspectiva melhor de vida, e isso é factível, é fácil de fazer se você tiver uma gestão sintonizada com isso, que a capacidade empreendedora nós temos. Nós temos grandes pessoas aqui, empresários, que se estabelecem e têm credibilidade pela capacidade pessoal que eles têm. Só que a gente pode coletivizar, pode criar disso uma grande escola e criar um grande diferencial. Agora a gente precisa ter gestão. Então tudo hoje passa pela eleição, infelizmente. A gente pode até não gostar dos políticos, tem muito cara sem vergonha e mulher sem vergonha na política mesmo. Mas é na política que as coisas são decididas. E quando você tem uma creche que você simplesmente ignora e que não bota para funcionar, você está ali tirando a possibilidade de centenas de crianças de ter uma educação na idade certa, de ter um conhecimento melhor, de ter até uma alimentação, que a gente sabe que tem mães aqui que têm até dificuldade de alimentar seus filhos na primeira infância. E é exatamente quando a mente, quando a consciência começa a despertar, quando começa a adquirir conhecimento. E quem tem uma boa alimentação e um bom ensinamento desde o início, tem muito mais capacidade de se desenvolver, de crescer, de ser alguém na vida. E nós temos condições de fazer isso. Agora é dado o momento que a gente precisa ser multiplicadores. É dado o momento que a gente precisa levar essa informação para os 4 cantos do Itapajé. É dado o momento que a gente precisa conquistar a consciência e a mente através da razão, superando inclusive a emoção, porque é a razão fática de que nós não podemos continuar com essa diretriz, com esse grupo político que está na prefeitura, que vai nos levar inevitavelmente para o fracasso, E nós vamos perder de novo uma oportunidade de reerguer o nosso município. Então, eu vim aqui pedir a todos, e agora vou abrir o espaço para que todos falem, e para que a gente possa se incorporar dentro desse projeto. Esse projeto não é um projeto de ambição pessoal do deputado Danilo Forte. Vocês podem ter certeza que do Itapajé eu só quero levar saudade e devolver gratidão. É só o que eu quero. Agora, tá aí, o Luiz do Boi lembrou muito bem. O diferencial é tamanho. Eu não sou de vaidade, eu não sou de amigável, não sou gabola, não tenho a menor vocação para isso. Mas olha esse negócio do Luiz do Boi como marcou e foi diferenciado. Eu vi a luta do Luiz do Boi aqui com relação às crianças com deficiência. Eu não sei se vocês sabem, mas no orçamento do governo federal nunca teve um recurso específico para as crianças com deficiência. Nunca teve. E eu tenho muito orgulho de dizer, eu fui lá, enfrentei o Ministério da Saúde, enfrentei o Ministério do Planejamento, enfrentei o Ministério da Fazenda e colocamos no orçamento do governo federal, pela primeira vez na história, uma rubrica, um espaço orçamentário para garantir recursos para as crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista. E com isso nós vamos construir os núcleos de atendimento das crianças com deficiência, com isso nós vamos garantir o custeio para esses núcleos, em cima de uma experiência que inclusive a Patrícia, mulher do Donativo, teve lá na audiência pública que nós fizemos, uma experiência que já existe na Irauçuba, e que a gente pode potencializar e fazer crescer ainda mais. E foi uma iniciativa de quem? Tem 513 deputados. Foi o deputado lá do Itapajé que fez esse debate em Brasília,
viabilizou, colocou na lei e os recursos estão garantidos para esse ano e para o ano que vem. Agora precisa ser construído, não pode fazer igual a creche, que pegou o dinheiro e perdeu o dinheiro. Não pode fazer igual a Praça da Juventude, que está aí quem era jovem naquela época hoje já é quase avô. Então, o que a gente precisa é ter alguém que tenha competência para pegar, para fazer e fazê-lo. E eu não tenho dúvida, sem medo de errar. Eu digo isso aqui e digo em qualquer lugar do Ceará. Nós temos a oportunidade de ter um dos melhores gestores públicos do Ceará governando Itapajé. Eu já fiz audiência com o Donadinho, com ministros de Estado, já fiz com o governo do Ceará, com 3 governadores nós já tivemos com o Cid, tivemos com o Camilo, tivemos agora com o Elmano, tivemos todos os lugares que a gente vai, quando apresenta os projetos, quando faz a narrativa dele, né? Já estou chamando até ele aqui por aqui de professor, né? Outros chamam de bacharel, né? Já estão reconhecendo a capacidade intelectual que ele tem. E eu paro para ficar assistindo. Eu paro para ficar assistindo, porque eu sei que é uma narrativa muito bem construída, é um projeto muito bem apresentado e que facilita, inclusive, a viabilização dele. Então nós temos um gestor preparado e testado. Porque se não fosse tudo isso que ele fez e acumulou, Irauçuba não estava hoje do jeito que está. Então, meus amigos, é um momento nosso. É um momento, uma oportunidade que a gente tem, e aqui lhe agradeço, Nantino, a sua disponibilidade de ter aceitado esse chamamento e esse desafio. Eleição não é fácil. É fato. É fato que a gente precisa contaminar todo o Itapajé com essa vivência, com esse conhecimento, trazendo junto consigo toda uma mobilização, e o jogo não começou ainda. Nós estamos só nos preparativos, só no aquecimento, né? Nem o torneio início começou ainda. O torneio início vai ser a convenção. Nós precisamos fazer uma convenção bonita. Eu tenho passado por várias convenções. Nesse fim de semana eu fui a umas 8 convenções, muito animadas. O povo está doido para discutir política. Ontem eu estava lá em Palhano, cidadezinha do tamanho da Iratinga, lá do São Miguel, Paulinho. Cidadezinha pequena. Eu acho que tinha mais gente dentro da quadra da convenção do que tinha na cidade. O povo todo lá dentro, né, animado, debatendo, conversando, jogando energia na política. E isso vai começar para valer a partir dessas convenções. Nós temos que fazer uma bela convenção, né? Nós tentaremos fazer a maior. É lógico que com a convenção o poder aquisitivo conta muito, né? E tem também a pressão e a opressão que o outro lado faz, que muita gente vai obrigado, porque senão perde o emprego na prefeitura, né? Nós temos que preparar um plano de governo, que essas plenárias foi um diferencial muito grande. Pra você ter ideia de quanto o Nonatinho inova, ele começou com as histórias da plenária aqui no Itapajé. Quando eu cheguei lá em Iguatu, mais de 500 quilômetros daqui, estava o pessoal também já fazendo plenária. Mas nós gostamos daquela ideia lá do Cabo do Itapajé. Estamos fazendo também plenária aqui na periferia de Iguatu. Você vê como quando a ideia é boa, ela contamina. Cheguei no Canindé, o pessoal também estava fazendo plenária no Canindé. O Mirim também já estão fazendo. Então é um modelo de fazer política diferente. E a partir daí você pode ouvir da população o que é que ela deseja e pode colocar no plano de governo, e a partir daí você pode fazer um planejamento para fazer os projetos, para executar em cima daquelas demandas. E eu não tenho dúvida que tem muita demanda reprimida, tem muita vontade de todos os campos de Itapajé ver a mudança, verem a renovação, e não existe mudança meia tigela. Ou se muda ou não se muda. E para se mudar de fato, hoje, no Itapajé, a gente tem que mudar estruturalmente. Não é só mudar a pessoa, não é só o Ramos pelo Ramos. É mudar a forma de governar, é mudar a forma de fazer política, é mudar o conceito e a responsabilidade
que deve se ter na gestão da coisa pública e a observância de um processo que seja construtivo e participativo. E como eu sei que vocês, na grande maioria aqui, foram os grandes responsáveis por ter me dado essa brilhante votação que nós tivemos agora em 2022, porque eu sei que vocês são pessoas que confiam em mim e que eu confio em vocês, e que a gente tem uma reciprocidade muito grande. Eu sei quem são os meus amigos desse momento e dessa decisão que nós estamos tomando. Se a gente quer um Itapajé para um futuro melhor, se a gente quer um Itapajé para um novo amanhã, eu reafirmo a minha confiança e a minha parceria com Raimundo Nonato. E espero contar com o apoio, com a dedicação, com o compromisso e com a mobilização de cada um de nós. Eu já estou recebendo muito fuxico dos candidatos a vereador, que houve ciumento do candidato a vereador. Porque foi o outro foi lá na minha base, enquanto Cristiano não sei quem. Porque o outro está andando lá no terreiro que eu já andei e não pode tomar meus votos. Eu disse, vamos deixar de ser besta. Porque se é para perder os votos para alguém, perca por dentro de casa. Eu só sou deputado porque o União fez voto suficiente para fazer 4 deputados federais. Então, o voto na legenda é melhor do que o voto no concorrente. A gente tem que ter o objeto de tirar o voto do concorrente, da turma do outro lado. O dos nossos lados, vamos deixar aqui dentro de casa, que são nossos. Serve para todo mundo que está dentro do partido. Porque é no somatório que você faz o quantitativo para fazer as vagas. Então não vamos fazer briga interna. Aí tem... Eu já saí dos 3 grupos, porque fica um brigando com o outro, eu não tenho nada a ver com a briga do outro, eu vou sair do meio aqui, senão vão já dizer que eu estou tomando... Já tem medo até de andar na rua e bater retrato. E se bate com um e não bate com o outro, então você tem que fazer uma fila, vamos bater todo mundo junto, que é para não ter problema. E nesse momento, o mais importante é fortalecer a chapa majoritária. Porque todo mundo quer chegar perto de quem vai ganhar. E se a gente mantiver essa performance que o Nonato vem tendo desde o início do ano, porque a decisão de candidatura veio lá de março para cá, e já em maio ele já estava na frente, e os números, esse percentual, eles se consolidam, porque se tem outra coisa também que é consolidada, é a rejeição a prefeito. Então nós temos condições de sermos vitoriosos. Nós temos condições de trazer para perto da gente pessoas que querem vencer junto com a gente, porque ainda tem muito essa vontade de ter o voto certo, de ter o voto que vai ser vitorioso. Isso é muito comum, principalmente nas pessoas mais espirituosas, aquelas pessoas mais voluntárias. Então, a gente pode abrigar isso dentro da consolidação do projeto. E o Nonato estando forte, o IDE estando forte, o Edinho estando forte, na corrida para a prefeitura, pode ter certeza que muita gente vem se abrigando, se acumulando, se juntando dentro desse projeto. Então, vamos diminuir as picuinhas internas, vamos pensar o projeto grande. O projeto é um projeto para o Itapajé, é um projeto para a nossa cidade poder resgatar aquilo que ela já foi. Se tem uma ideia, a grande maioria das pessoas que estavam aqui não tinha nem nascido ainda. O Itapajé chegou a ser a 8ª cidade mais rica do Ceará. A 8ª cidade mais rica do Ceará. E agora, nós estamos totalmente esquecidos na economia do estado do Ceará. Então a gente precisa resgatar um potencial de crescimento. Instrumento nós temos, gente capacitada nós temos, gente preparada nós temos. Teremos um gestor de qualidade para poder fazer com que a gente possa viabilizar os projetos para o nosso desenvolvimento. E agora cabe a nós só uma única tarefa: é cada um de nós, em qualquer lugar que a gente esteja, que tem uma atuação na família, na igreja, na escola, no trabalho, no sindicato, no clube, na festa, no jogo de futebol, dizer para as pessoas: olha, se você quer que a gente vá para o fracasso, o caminho é aquele ali, se encosta na mulher, dessa mulher lá.
Agora, se você quer ir para Vitória e mudar o Itapajé, encontra aqui no Latino, que nós vamos ser vitorianos.